Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Contabilidade do Setor Público. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E estamos entrando na nossa aula de número 4, onde vamos falar a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre o planejamento governamental, pensando ali na nossa primeira aula sobre o orçamento governamental, vendo aspectos relacionados a receitas e despesas, pensando nesse subsistema, que é o subsistema orçamentário. Na aula seguinte, nós vimos detalhes gerais e específicos a respeito do setor da área pública, entendendo ali os subsistemas, que temos o orçamentário, o patrimonial, de controle, pensando ali na estrutura do PCASP, do plano de contas, que por meio dele é possível elaborar as demonstrações contábeis, tal como vimos na nossa aula de número 3. E na nossa aula de hoje vamos entender a Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo por que essa lei é tão importante no nosso contexto da contabilidade do setor público. E é nesse sentido que eu trago a você, no quadro, veja só, o objetivo da nossa aula de hoje, que é compreender os conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sua abrangência, os seus limites. Sim, a lei vai trazer muito a respeito desses limites e veremos o porquê esses limites são importantes. Junto com eles, as sanções impostas para o não cumprimento da obrigatoriedade, ok? Então, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar de 2001, lei de número 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei muito aclamada pela população, que vivia numa época de insegurança, de incerteza em relação aos gastos públicos, em relação também à corrupção. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é tida por vários especialistas como se fosse um código de conduta, pois ela vai acabar regrando ali, pela imposição de limites e sanções, o comportamento do gestor público. E nesse sentido, nós já começamos a perceber que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela contribui para a contabilidade. Pensando nos aspectos da LRF, veja só, nós temos no quadro que a Lei Complementar Federal de número 101, que é uma lei de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Então, teremos uma ênfase em relação à responsabilidade do gestor, do administrador público, porém pensando em torno das finanças públicas, enquanto que a Lei 4.320 de 1964 dá uma ênfase muito forte aos orçamentos, como nós vimos na nossa primeira aula. A Lei de Responsabilidade Fiscal terá uma preocupação em torno das finanças públicas, da dívida pública. A preocupação será em relação à responsabilização do gestor. Como eu falei, esta lei ela serve como um código de conduta do gestor público, sendo aplicado a todos os entes, União, Estados, municípios e Distrito Federal, ok? A Lei de Responsabilidade Fiscal menciona em alguns dispositivos a execução de controle quanto às despesas e a outros custos envolvidos na administração. Então, nós temos uma figura que é chamado de controle, que inclusive é tido como um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, como nós vamos ver já já. E existem dispositivos, ok, para o exercício desse controle, que se dará por meio de alguns relatórios específicos, pelo qual a Lei de Responsabilidade Fiscal dá embasamento. Então, nós temos outros relatórios que vão além das demonstrações contábeis, ok? E que a Lei de Responsabilidade Fiscal dá este embasamento. Além disso, enfatiza a existência do controle social. O papel da população, do cidadão, se torna mais imprescindível graças à Lei de Responsabilidade Fiscal. E também a fiscalização pelos órgãos de controle externo e interno dos atos e também dos fatos que resultem no aumento das despesas e na redução
das receitas. Será que o equilíbrio das receitas e despesas, no ponto de vista do subsistema orçamentário, está adequado às necessidades ou não? Será que os recursos públicos disponíveis para o gestor público gerenciar está em equilíbrio com os ensejos da sociedade? Sim ou não? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai atuar em cima desses aspectos, preocupado ali com os elementos de planejamento, de equilíbrio, pensando na tributação, nos aspectos tributários também, e, como já foi mencionado, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai trazer limites, e é com base nesses limites que o contador deve se pautar para observar a evolução de gastos. Então, nós temos percentuais que a lei vai trazer para nós, e esses percentuais devem ser observados, primeiramente pelo gestor, pelo administrador público, e também pelo contador, que deve acompanhar a evolução desses gastos. Então, esses limites servem para controlar o volume de dívida pública, para que o Brasil não entre em níveis mais altos de endividamento. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui nesse sentido também. Ainda sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, veja só, nós temos que é uma lei complementar federal, 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi desenvolvida com o objetivo de atender a um preceito da Constituição Federal. Então, se você acessar a Constituição Federal, nos artigos 163 e também nos artigos 165, na 163, a Constituição Federal prevê a criação de uma lei complementar sobre finanças públicas, que é atendida em 2000 pela criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos também o artigo 165, que vai trazer que é necessário que essa lei complementar traga limites, traga esses limites a serem observados, ok? Então, nós temos a Constituição Federal que dá embasamento para a lei complementar. Então, no que se refere à tributação e orçamento, definindo regras de conduta fiscal. Então, haverá percentuais que devem ser observados para não serem ultrapassados, porque se esses percentuais forem ultrapassados, isso pode sinalizar uma má gestão de recursos. Isso pode também levar os estados e municípios a uma situação não muito favorável em relação à gestão de recursos públicos. E isso vale para a União, para os estados, municípios e também para o Distrito Federal, ok? Então, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que terá uma preocupação muito grande com as finanças governamentais. Além disso, temos uma lei complementar 131 de 2009, ok? Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é de 2001. Em 2009, com uma nova lei complementar, essa nova lei ela acrescentou dispositivos, ferramentas ou recursos à Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas, isto é, informações detalhadas que será tida por meio do relatório de gestão fiscal e também por meio do relatório de execução, relatório resumido de execução orçamentária, ok? Preocupados ali com o aspecto financeiro da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, possibilitando o exercício do controle, não podemos perder de vista o controle por parte da população, chamado de controle social. Então, o controle social é o exercício do controle pela população e esta lei ela permite que dispositivos, ferramentas como o relatório de gestão fiscal, como também o relatório resumido de execução orçamentária possam servir de instrumentos para a população ver com mais detalhes, com bastante detalhes, os aspectos relacionados às finanças públicas, ok? Então, além das demonstrações contábeis,
tal como nós vimos na nossa aula, a Lei de Responsabilidade Fiscal embasa a existência do relatório de gestão fiscal, que vai incluir ali uma série de demonstrativos, que vai detalhar aspectos financeiros, ok? E também o relatório resumido de execução orçamentária, que vai trazer dentro dele, como por exemplo, o balanço orçamentário e outros demonstrativos ali, tudo pegando informações ali com base nos subsistemas informacionais. Então, o objetivo desses relatórios é trazer mais detalhes, é trazer um detalhamento aprofundado a respeito da atuação governamental, trazendo informações que as demonstrações contábeis não são capazes de trazer em detalhes, ok? Então, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal trazendo isso também, servindo como recurso para o controle social. A Lei de Responsabilidade Fiscal, como podemos ver, veja só, enfatiza a existência do controle social por parte do cidadão, lembrando que o cidadão é um usuário externo, e enfatiza também a fiscalização, que está relacionado ao controle pelos órgãos de controle externo e interno dos atos e fatos que resultem no aumento das despesas e na diminuição das receitas. E quando a gente fala de controle, estamos pensando no sentido de monitorar a evolução das informações, monitorar como cidadão para verificar se as receitas e despesas estão em devidos equilíbrios ou não, se o previsto está muito distoante do realizado, se aquilo que foi colocado de despesa está de acordo com aquilo que foi planejado previamente, se os repasses estão feitos de maneira conforme a lei ou não, ou se estão ultrapassando limites ou não. Então, nós temos esses recursos como cidadãos também para que possamos observar, atentando-se ali à evolução dos valores. E para complementar agora sobre a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós iremos assistir a um vídeo, veja só. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem que lembrar de onde que ela partiu, né? Por que ela surgiu? Ela faz parte dos 3 pilares macroeconômicos que foram construídos lá no governo Fernando Henrique. E o que a Lei de Responsabilidade Fiscal tinha como objetivo? É garantir a solvência do Brasil, ou seja, vamos colocar uma série de limites ao endividamento, ao gasto público, para que a gente garanta que o país é solvente e tem uma sustentabilidade do seu endividamento. Ou seja, o endividamento é saudável, o nível de endividamento é saudável e, além disso, a trajetória é uma trajetória que é sustentável. A dívida não vai explodir lá na frente, porque se a trajetória não é sustentável, tanto os agentes econômicos internos, empresários, os consumidores, começam a reduzir os seus investimentos com medo do futuro, ou os consumidores com medo do futuro também acabam não consumindo. E, por outro lado, os investidores internacionais também olham para esse país e dizem essa dívida vai explodir lá na frente, esse país vai se tornar insolvente e também evitam fazer investimentos no país. Com isso, a gente gera um ciclo que é um ciclo ruim, de baixa de investimento, baixa de crescimento, desemprego e assim vai. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela visa justamente a criar critérios que vão garantir que isso não vai acontecer e que basicamente estão vinculados ao gasto público. Gastar dentro de determinados limites, o crescimento dos gastos tem que acompanhar o crescimento das receitas e com isso se define a meta fiscal. O que é a meta fiscal? É quanto de receita primária, quanto de despesa primária que esse país tem e qual é o déficit ou superávit que tem a diferença, né, em relação a despesa e receita, que é tolerável para garantir essa sustentabilidade. Lá atrás, a gente trabalhava com superávites. Então, vamos gerar superávites, ou seja, vamos gastar menos do que a gente arrecada para poder reduzir o endividamento, reduzindo o endividamento para níveis que são níveis mais saudáveis. A partir de determinado momento, o país foi começando a gerar déficits. E esses déficits, ou seja, começou a gastar mais do que arrecadava. Eles foram aumentando ao longo do tempo. Isso significa o quê? Que a dívida está aumentando. A dívida não só está aumentando, mas está aumentando num ritmo que é um ritmo que gera incerteza em relação à capacidade do Brasil pagar suas contas lá na frente. E isso tem impacto de investimento, tem impacto em crescimento, tem impacto em emprego e renda. A revisão das metas fiscais significa
que o governo está dizendo? Nós não temos condição de gastar menos ou de arrecadar mais. Então, o déficit, a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, está crescendo. Se cresce, como é que a gente financia isso? Com mais dívida. Então, o país está se endividando cada vez mais. É que nem a gente na nossa casa. Se a gente gasta mais do que o que a gente ganha, a gente começa a se endividar, começa a entrar no cheque especial, começa a entrar no cartão de crédito. Isso tem um limite. Até um ponto que, se a gente não controlar o volume de gastos ou não conseguir uma receita adicional, você vai se enrolar e lá na frente vai dar errado. A meta fiscal é isso. Nós temos um valor que é o que é aceitável e aprovado no Congresso Nacional de diferença entre gasto e arrecadação, que lá atrás era 159 bilhões de reais. O governo chegou no meio do ano, percebeu que, primeiro, a arrecadação foi menor do que o esperado. E os gastos cederam menos do que era necessário, até para dar conta dessa menor arrecadação. Com isso, ele olhou para frente e falou, aquele déficit de 159 bilhões não vai se realizar. A gente precisa de um déficit maior, a gente precisa que o Congresso aprove um déficit maior, porque senão a gente vai começar, inclusive, a fechar, a gente viu aí passaporte que não é emitido, começa a faltar serviços básicos para a população. Então, o governo pede autorização ao Congresso Nacional para gastar mais do que aquilo que estava previsto lá atrás. Por que isso é ruim? Porque a gente começa a criar, mais uma vez, uma incerteza em relação à sustentabilidade do endividamento brasileiro. Porque a dívida vai continuar crescendo durante mais tempo do que a gente previa lá atrás com um déficit menor. Então, como você pôde perceber, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela contribui para o monitoramento e a avaliação da evolução de receitas e despesas que contribuem para a criação da dívida pública. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, num certo sentido, ela ajuda a monitorar e a avaliar a evolução da dívida pública. E se a dívida pública aumenta, limites devem ser observados e sanções são aplicadas quando for o caso, como nós vamos ver logo mais. Então, nós temos sanções, nós temos limites trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, limites esses que servem para restringir a atuação governamental no que tange à criação de dívidas. Então, é importante que o contador observe esses limites. E esses limites é de fundamental importância para o exercício do controle. Nós temos uma ênfase muito forte na Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao controle, embora também seja fundamental ao planejamento. Então, o controle dos gastos, será que os gastos estão evoluindo de maneira descontrolada? A Lei de Responsabilidade Fiscal visa, ao menos, minimizar esses impactos, essas evoluções. Quando uma entidade governamental, uma entidade pública, ela acaba ultrapassando esses limites dos gastos, ela pode incorrer numa proibição, vamos colocar assim, numa limitação em relação ao recebimento de recursos. Então, quando ela ultrapassa determinados limites, pode ser que ela tenha uma restrição em relação a recebimento de recursos por transferências e, por conta disso, alguns serviços populacionais, alguns serviços como atendimentos, podem ficar limitados, ok? Ou pode mesmo deixar de ser prestados. No caso, como por exemplo uma transferência de algum programa governamental, pode ficar ali limitados caso a entidade ultrapasse esses limites. Bom, pensando primeiramente em relação aos benefícios da Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanhe só. Em relação aos benefícios, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz de utilidade, vamos dizer assim? Nós temos a transparência. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal incentiva a transparência por meio de audiências públicas, por meio de portais da transparência, para que as informações fiquem acessível e disponível a todo cidadão. E também favorecendo ali a prestação de contas por parte do gestor público. Então, o gestor público ganha, por assim dizer, uma facilidade na hora de prestar contas, na hora de reportar à população
as suas ações governamentais e os valores monetários relativos a ela também. Nós temos que a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui para o planejamento, pensando ali na PPA, LDO e LOA, ampliando no que tange, por exemplo, ao aspecto de controle social, ok? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz isso de uma maneira muito forte. Agora a população pode participar intensivamente dentro do processo de planejamento. Nós temos um outro benefício também, que a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui para monitorar o equilíbrio orçamentário. Como está a evolução de receitas versus despesas? Será que ambas estão equilibradas ou será que estão destoantes? Será que está havendo um déficit ou será que não? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui nesse sentido para o monitoramento desta evolução de receitas e despesas. Consequentemente, contribui para reduzir o déficit público, para que os gastos públicos não sejam tão elevados. Se hoje parecem que os valores podem estar elevados em relação ao déficit público, eles seriam maiores se não tivesse a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, por meio dela, é possível limitar as despesas, restringir certos recursos, e é justamente por essa restrição de recursos que o déficit público acaba não aumentando tanto, ok? Então, o benefício para a população acaba sendo muito grande nesse sentido. Ainda sobre os benefícios da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que o equilíbrio entre as aspirações da sociedade, os desejos das sociedades e os recursos colocados à disposição do governo. A sociedade atua por meio do controle social e o governo, ali em suas ações, é fiscalizado. Então, é importante esse equilíbrio, esse reflexo do equilíbrio nas contas públicas. Há o limite da dívida pública a um nível aceitável, a um nível prudente, graças às limitações que são impostas por meio de percentuais. E isso contribui para preservar o patrimônio público. Lembrando que o patrimônio público é o foco, é o objetivo ali, é o objeto da contabilidade. Então, como contadores, temos uma preocupação muito grande com o patrimônio público. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela contribui para o patrimônio público? Contribui. Se contribui, ela é muito importante para o contador, pois auxilia no aspecto de preservação. E, claro, não podemos deixar de mencionar a transparência. A transparência se faz fundamental em todo o processo. No que tange à responsabilidade social e a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que a população e os cidadãos podem e devem participar de discussões e no processo de elaboração do planejamento governamental, dos planos e orçamentos públicos, ok? Graças à Lei de Responsabilidade Fiscal, o controle social é amplificado. Então, nós temos um controle social muito incisivo, muito forte, graças à Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade das contas públicas durante o exercício para a consulta e apreciação pelo cidadão. Isso traz à tona novamente a transparência, porque as informações são públicas, devem ser divulgadas respeitando os princípios, ok, de divulgação das informações, e as informações devem ser acessíveis para todo o usuário. Então, é por isso que nós temos o relatório de gestão fiscal, que vai trazer um conjunto de demonstrativos detalhados, que vai detalhar informações do setor público, inclusive informações das áreas do setor público, ok? E também nós temos o relatório resumido de execução orçamentária, que vai trazer também relatórios demonstrativos específicos relacionados a algumas contas contábeis, trazendo dentro dele, por exemplo, o balanço orçamentário também. Então, nós temos estes instrumentos que contribuem para a apreciação e consulta das contas públicas.
E, além disso, a emissão de relatórios periódicos, que, como eu falei, o relatório de gestão fiscal e o de execução orçamentária, com ampla divulgação, ok? O relatório de gestão fiscal é um instrumento de transparência, de controle, de publicidade, ok? E visa ali trazer uma ênfase em relação às metas fiscais, enquanto que o relatório de execução orçamentária, ela se pauta ali nos aspectos relacionados ao orçamento e às atividades financeiras que giram em torno do orçamento. Bom, agora nós vamos pensar um pouco a respeito dos limites, vamos entender que limites são esses que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz. Um desses limites é limites em relação a operações de crédito. Veja só, acompanhe comigo. De acordo com a resolução do Senado 43 de 2001, o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita líquida corrente. Receita líquida corrente são as receitas correntes deduzidas ali das transferências correntes, ok? Então, nós temos a receita líquida corrente como uma base, um referencial para este limite em relação às operações de crédito. Então, não pode ser superior a 16%. Um outro ponto, o comprometimento anual com amortização, juros, demais encargos das dívidas consolidadas, inclusive relativos aos valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% da receita corrente líquida. Então, nós temos 2 percentuais aqui expostos. O primeiro diz respeito à capacidade de endividamento das entidades públicas. Então, existe um limite a ser atendido de 16% para que esse endividamento não fique tão elevado no que tange às operações financeiras. Por outro lado, nós temos 11,5% relacionado à capacidade de pagamento das entidades. Então, perceba que nós temos limitações quanto ao endividamento e também quanto ao pagamento. E quando a gente fala de limites de operações de crédito, é importante lembrar que aqui estamos falando daqueles créditos adicionais que nós vimos na nossa primeira aula. Então, esses créditos adicionais possuem limitações. E esses limites servem justamente para não criar-se um endividamento público muito elevado, ok? Mas existe uma exceção, né? Contratadas com finalidade de financiar projetos de investimento para melhorar a própria administração das receitas e melhorar a gestão fiscal, financeira, patrimonial e no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo, ok? Então, se a finalidade for para melhorar a própria gestão fiscal, então não necessariamente deve seguir esses limites. Então, perceba que existe uma exceção à regra, ok? E esses recursos, eles são contratados diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então, nós temos esses primeiros limites e é importante refletirmos que é fundamental a limitação das operações de créditos para que as entidades públicas não criem financiamentos muito grandes, não criem operações financeiras de valor elevados, de valores astronômicos. Existem limites e um bom gestor ele deve atender a esses limites, ficar dentro do limite colocado pela lei, ok? Atendendo assim a lei de responsabilidade fiscal. Não só este limite, mas também os outros limites. E o que nós vimos foram limites em relação à capacidade de endividamento da entidade e também à capacidade de pagamento. Logo mais vamos ver em relação às despesas. Mas agora eu trago um questionamento, uma pergunta para discutirmos, para refletirmos. Veja só. Considerando os aspectos da lei de responsabilidade fiscal, de que maneira o papel da contabilidade pode ser efetiva? Então, pensando na lei de responsabilidade fiscal, qual é o exercício efetivo da contabilidade em relação a essa lei, da contabilidade no setor público?
Coloque suas contribuições, seus pensamentos. Darei um instante a você e em seguida voltamos para a aula. Até já! Muito bem, voltando então para a nossa aula, eu deixei uma questão para você refletir. Pensando na lei de responsabilidade fiscal e pensando no papel da contabilidade, qual é a relação entre as duas, né? Qual que é a importância da lei de responsabilidade fiscal para a contabilidade do setor público? De que maneira a contabilidade pública pode ser efetiva em relação à lei de responsabilidade fiscal? Eu recebi aqui algumas participações, algumas contribuições. Primeiramente, eu queria agradecer as contribuições, as participações. Vou ler para você. A primeira delas diz assim: manter relatórios atualizados à disposição dos administradores públicos. O contador, ele se preocupa, sim, em manter os relatórios atualizados. As informações devem ser apresentadas de maneira tempestiva, em atendimento à legislação, em atendimento às normas brasileiras de contabilidade. E esses relatórios, no que tange ao relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária, tem um caráter mais gerencial, ok? Então, esses demonstrativos trazidos dentro destes relatórios são fundamentais para os administradores públicos. Então, este é um ponto a se destacar. Uma outra contribuição diz assim: mostrado de forma transparente as prestações de conta. Sim, as informações devem ser prestadas de maneira transparente e os relatórios contribuem justamente nesse processo, trazendo informações detalhadas. Quando a informação é detalhada, é mais detalhada, com mais informações, com mais destaques em relação às áreas governamentais. Quando as informações trazem esse detalhe, a transparência ela se torna mais elevada, pois o cidadão ele pode conferir os detalhes em relação às contas públicas em cada área, pensando, por exemplo, na área da educação, na área da saúde, vendo detalhes a respeito de como está cada área dentro do setor público, ok? Uma outra contribuição diz assim: para que se tenha maior controle e planejamento. Nós vamos ver que o controle e o planejamento são pilares da lei de responsabilidade fiscal. Então perceba como a lei de responsabilidade fiscal ela é muito importante. O contador ele deve ficar atento e observar os percentuais e limites, observando se o gestor público está ou não ultrapassando esses percentuais de gastos. Será que o gestor público está fazendo as devidas transferências de valores? Será que ele está ultrapassando os limites de despesa? O contador ele deve ficar atento nisso e a contabilidade deve acompanhar
essa realidade, reportando essa realidade na forma de relatórios e demonstrações, ok? Para que o gestor público possa tomar, assim, as suas decisões. Então, a contabilidade auxilia no processo de tomada de decisão e a lei de responsabilidade fiscal contribui nesse processo, ok? Bem, dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora sobre os pilares da lei de responsabilidade fiscal. Veja só. Então, nós temos planejamento, transparência, controle, fiscalização e responsabilização. Então, você mencionou o planejamento, mencionou o controle. Então, nós temos dois pilares fundamentais da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos também a transparência e temos a responsabilização. Lembre-se, a lei de responsabilidade fiscal ele serve como se fosse um código de conduta do gestor público. E é por isso que temos a responsabilização como um de seus pilares. Vamos ver detalhes sobre eles. Primeiro, o planejamento. Então, a lei de responsabilidade fiscal contribui para reforçar o elo ou o vínculo entre a PPA, LDO e LOA. Então, o reforço entre esses elementos é ampliado graças à lei de responsabilidade fiscal que traz à tona o controle social. Então, nós temos o controle social e agora a população pode fazer parte do processo de planejamento. Audiências podem e são abertas para isso, para que a população participe do processo de planejamento, ali tendo acesso aos valores públicos, possa colocar do seu ponto de vista, do ponto de vista da população, as suas propostas, ok? E temos ainda a geração de condições favoráveis para se cumprir os dispositivos definidos na lei. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela cria um ambiente favorável para a inserção de dispositivos, como o relatório de gestão fiscal, por exemplo, que servem para aumentar esse controle e aumentar também o processo de planejamento, uma vez que se tem o controle das informações, os planejamentos seguintes para os próximos períodos são feitos de maneira mais consistente, mais técnica, mais precisa e mais agradável também para a população e ao gestor público. Dessa forma, nós temos a lei de responsabilidade fiscal contribuindo para o planejamento, e o planejamento se torna um pilar da lei de responsabilidade fiscal, ok? Nós temos ainda a transparência, que traz a divulgação ampla dos relatórios nos meios de comunicação para permitir o acompanhamento dos gastos públicos. Então, as informações devem ser divulgadas amplamente, é por isso que nós temos os portais das transparências, e é por isso que nós temos os relatórios de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, trazendo ali uma série de demonstrativos para trazer mais transparência às informações, trazer mais à tona as informações sobre os gastos públicos para a população. E a realização de audiências. A população pode participar dessas audiências públicas que acabam acontecendo ali nas casas legislativas, nos prazos estabelecidos, demonstrando as metas fiscais, ok? Então, nós temos uma participação da população nesse processo de transparência, porque agora a população ela pode e tem consciência em relação à utilização dos gastos públicos. Ela tem mais detalhes a respeito de como está cada área. Então, nós temos a transparência. Além disso, temos ainda o controle, que, de acordo com o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno, então a controladoria exerce um papel fundamental aqui também, de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei complementar. No que tange, então perceba que nós temos sistema de controle interno, a controladoria vai auxiliar no processo de controle. Mas para observar o quê? No que tange ao quê?
no que tange ao alcance das metas estabelecidas na LDO. Isto é, será que as metas estão sendo alcançadas? As metas que foram colocadas lá na LDO estão sendo atingidas ou não? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai contribuir nesse sentido. Os limites e condições para a realização de operações de créditos e inscrições em restos a pagar. As operações de créditos, nós vimos agora há pouco, que nós temos os créditos adicionais e nós temos limites em relação a esses créditos adicionais. Será que esses limites estão sendo ultrapassados ou não? Será que os restos a pagar estão sendo realmente pagos ou não? Como é que está a capacidade de pagamento da entidade pública para os restos a pagar? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio do controle, vai trazer isso à tona. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite. Já vamos ver o limite em relação às despesas com o pessoal. Então, o controle vai observar se esses limites estão sendo ultrapassados ou não. Caso estejam sendo ultrapassados, a controladoria e o contador vai atuar de forma a auxiliar o gestor a retornar para dentro destes limites, ok? Além disso, providências tomadas conforme o disposto no artigo 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas imobiliária aos respectivos limites, destinação de recursos obtidos com a alienação, venda de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e o cumprimento do limite de gastos do legislativo quando houver. Então perceba que o controle terá uma preocupação muito grande em relação à recondução dos valores para dentro dos limites, nos mais diversas formas ali, pensando na dívida consolidada imobiliária, pensando nos gastos totais do Poder Legislativo, pensando ali também em relação à venda de ativos, em relação a restrições, pensando nas despesas. Então, a preocupação ela se dá maior em relação justamente nesses limites, na recondução dos valores desses limites quando a entidade pública acaba ultrapassando. E o contador deve ficar atento para observar se a entidade pública está ou não ultrapassando esses limites. E se estiver ultrapassando esses limites, o contador deve orientar o gestor público, deve auxiliar, a controladoria também deve auxiliar nesse processo para que o município, o Estado ou a União retorne aos valores propostos pelos limites, para que fiquem dentro dos valores dos limites, ok? Caso isso não ocorra após um determinado tempo, haverá sanções, pode haver punições que pode ou não afetar a própria pessoa do gestor público. Bem, pensando agora em relação ao ciclo, pensando acerca desses pilares, pensando no ciclo de planejamento e execução e controle, veja só, nós temos os pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal sendo expressos por meio dessa imagem. Nós temos o planejamento, nós temos a execução. Então, o planejamento, como nós já vimos, é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos a transparência. A transparência, ela se dá a todo momento, em todos os passos, ok? Nós temos a responsabilização do gestor. E essa responsabilização recai no momento do planejamento e da execução orçamentária, mas não só isso, mas também nos momentos relacionados ao controle, que envolve o monitoramento da evolução das informações contábeis, a avaliação dessas informações e o controle. Então, o controle inclusive, observando a evolução dos limites, dos percentuais. Será que esses percentuais realizados pelas entidades públicas estão ultrapassando os limites colocados pela lei ou será que não? Isso tudo faz parte do controle no setor público. E o controle, ele é ancorado num planejamento consistente e baliza as ações, ou equilibra as ações a serem realizadas. O equilíbrio de receitas e despesas ocorrem por meio do controle. Então, graças ao controle é que se pode
ter uma dívida pública menor do que se não tivesse o controle, ok? Então, nós temos o controle exercendo um papel fundamental. No que tange à responsabilização do gestor, acompanhe, é um conjunto de mecanismos e procedimentos os quais permitem os gestores a prestarem contas dos resultados de suas ações, de maneira que permita aos cidadãos verificarem se os governantes estão agindo em função dos interesses da coletividade. Então nós temos a responsabilização, que tem um nome chamado accountability, que representa esse conjunto de mecanismos e procedimentos que vai auxiliar o gestor a realizar a sua prestação de contas para a população. E é nesse sentido que os gestores deverão prestar contas em relação ao desempenho da arrecadação. Como está a arrecadação em relação à previsão? Será que está muito destoante ou será que não? E aqui pode ocorrer, se for o caso, audiências públicas, ok? Podem ocorrer audiências públicas para que o gestor tenha uma proximidade maior com a população e assim, nessa proximidade, possa reportar esse desempenho da arrecadação em relação à previsão, ok? As providências para a fiscalização das receitas e o combate à sonegação também. Então, o gestor deve prestar contas para ser transparente, para que não haja sonegação. A lei de responsabilidade fiscal contribui para a redução, pelo menos, das sonegações, a recuperação administrativa e judicial de crédito. Aqui devemos sempre questionar quais as medidas que estão sendo tomadas, porque o valor da receita está aumentando ou está diminuindo. Devemos ser críticos, pensando nas receitas, nas despesas, na evolução das despesas e percebendo assim, pelo conjunto das informações, como está a atuação da administração. E ainda, em relação às medidas de incremento das receitas tributárias e de contribuições, ok? Então, como estão? Lembrando que as receitas tributárias, como nós já vimos, é um tipo de receita corrente que vai envolver ali os tributos, as taxas, os impostos, ok? Nós temos também as contribuições. Como está o andamento desses valores? Como está a arrecadação em relação aos valores tributários? O gestor ele deve prestar conta dessas informações que são recursos públicos obtidos por ele, por meio das contribuições ali da população para a realização da sua gestão, ok? Então, o gestor ele deve prestar contas sobre os recursos que tem à disposição, que são recursos da população para a realização das ações governamentais, ok? Então, perceba como a lei de responsabilidade fiscal ela é muito impactante. É por isso que a lei de responsabilidade fiscal é considerada um marco, e especialmente um marco dentro do contexto da contabilidade do setor público. Agora, eu trago uma questão para refletirmos. Veja só. As leis de responsabilização do gestor público existentes no sistema normativo brasileiro devem ou não serem aplicadas? O que você acha? Você acha que esses limites trazidos pela lei de responsabilidade fiscal devem ser aplicadas ou não? Ou você acha que esses limites, na sua opinião, são adequados ou não? Coloque suas contribuições, darei um instante a você para você comentar e em seguida voltamos para a aula. Até já!
E aí, a lei de responsabilidade fiscal deve ou não ser aplicada? Recebi aqui algumas contribuições. A primeira diz assim: quando se trata de uma lei, é obrigatória a aplicação. Achamos a lei adequada. Então, temos uma opinião de que a lei é realmente adequada. Ela contribui, de fato, para a minimização dos impactos em relação à dívida pública. Uma outra contribuição diz assim: esses limites devem ser aplicados para que os gestores não gastem sem ter o controle desses gastos. Eles devem se adequar às limitações impostas. É isso mesmo. A lei de responsabilidade fiscal é considerada, inclusive, uma das leis mais perfeitas no que tange à sua elaboração, pois ela contribui, de fato, efetivamente, para o controle dos gastos públicos. Então, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que traz embasamento para os limites e também embasamento para os dispositivos que temos, o relatório de gestão fiscal, o relatório resumido de execução orçamentária, que são fundamentais na gestão pública. E agora nós vamos ver sobre as despesas, como são os limites em relação às despesas. Acompanhe só. Despesa com pessoal. Pensando nos gastos com mão de obra, que é um dos maiores gastos quando se fala de gastos na área pública, é o gasto com pessoal, e a lei de responsabilidade fiscal traz limitações em relação a esses gastos. Nós temos alguns percentuais que devem ser atendidos. União, 50%, Estado, 60%, municípios, 60%, ok? Então, esses percentuais, 50% da receita corrente líquida, não deve ser ultrapassado em valores em termos de montantes com despesas com pessoal, ok? Os estados devem obedecer, estados e municípios, obedecer a 60%. E esses valores são verificados a cada 4 quadrimestres, ok? Há uma verificação quadrimestral desses limites para ver se esses limites estão sendo ultrapassados ou não. Então, cada ente deve atender a essas limitações. E isso pode ser verificado, checado. Não, eu quero ver essas informações. Você pode ver essas informações no relatório de gestão fiscal, ok? Que vai trazer detalhes sobre esses limites. E quando a gente detalha essas informações em relação aos limites, podemos ver que, por exemplo, no governo federal, nós temos lá 50% da receita corrente líquida. Deve ser a base, ali a receita corrente líquida é a base para a limitação com despesa de pessoal. Nós temos os percentuais para o Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que é 0,6%, ok? Nós temos também percentuais distribuídos para os estados e municípios. Então, gravem bem esses percentuais, pessoal, ok? Então, esses percentuais devem ser atendidos, devem ser observados pelo contador, ok? Em relação ao gasto com despesa de pessoal. Mas, e se ultrapassar esses limites? O que acontece? Bem, acontece que há sanções. Então, excedendo a 95% do limite fixado, é vedado ao poder conceder vantagem, aumento ou adequação de remuneração, além de criar cargos ou funções. Excedeu 95%, então não pode conceder vantagem, não pode criar cargos, por exemplo. O excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Então, a entidade pública ultrapassou o limite, ela tem um período de 2 quadrimestres para retornar para dentro do limite, ok? E no primeiro quadrimestre, ela tem que sanar pelo menos 1/3 do valor. Se, por acaso, for o último ano de mandato do governante, o excedente deve acontecer de imediato. Então, imediatamente, a entidade ela deve buscar retornar para dentro do limite. Caso isso não ocorra, o ente não poderá receber transferências voluntárias. Se ele não voltar para dentro do limite, ele deixa de receber transferências. Ele deixa de obter garantias, direta ou indireta, de outro ente.
e ele deixa de contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução com despesa de pessoal, ok? Então, todas as transferências, exceto as constitucionais, ok? Deixam de ser recebidas. Então, a entidade deixa de receber recursos por meio de repasses, por meio de convênios, programas, ok? Então, perceba o quão importante é atender a esses limites. Pode haver ainda interrupção e proibição. Então, as transferências são interrompidas, enquanto que as operações de crédito acabam sendo proibidas. E existem também sanções que podem atingir a pessoa do gestor público, relacionado, por exemplo, ao pagamento de multa com recursos próprios, que pode chegar a 30% dos vencimentos anuais do agente administrativo. Os vencimentos são os salários, ok? A inabilitação para o exercício da função pública por um período de até 5 anos. O gestor público pode perder o direito de exercício político dele. Pode haver ainda uma perda do cargo público, uma cassação, em casos mais extremos, prisão, detenção ou reclusão. Então perceba como a lei de responsabilidade fiscal ela é bem séria. E agora eu trago uma outra questão de reflexão a você. As despesas total com o pessoal não pode exceder os percentuais da receita corrente líquida. Então, nós temos 50% em relação à União, 60% em relação a estados e municípios. O que é possível refletir sobre o nível desses percentuais? Então, o que é possível pensar a respeito do atendimento a esses níveis? Coloque as suas contribuições, as suas sugestões. Darei um instante a você e em seguida voltamos para a aula. Até já! Muito bem, voltando então para a nossa aula, recebi aqui algumas contribuições. Uma delas diz assim, que o percentual já é alto e que os gestores públicos devem acompanhar este indicador e baixá-lo ainda mais. Você comentou um ponto importante. Esses limites que são trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal servem como indicadores contábeis, isso mesmo, servem como indicadores de desempenho da atuação da gestão pública, e o contador deve observar esses limites, auxiliando o gestor no processo de tomada de decisão. Uma outra contribuição diz assim, é possível refletir que a máquina pública não pode ser utilizada como cabide de empregos, mas para garantir os direitos básicos, como saúde, educação, infraestrutura. Sobre saúde, educação e infraestrutura, nós vamos ver já que existem também limitações em relação a cada setor desse, a saúde, a
educação. E a lei de responsabilidade fiscal também vai ter observações em relação a isso. Bem, a administração deve ter consciência em relação a esses limites sobre o consumo de recursos. Então, se nós temos esses limites colocados em termos de despesa de pessoal, as entidades públicas devem ter consciências que esses limites servem para priorizar recursos, para limitar o uso de recursos e para que ela possa, deste modo, realizar investimento nas outras áreas, limitando o montante de recursos com mão de obra, ok? Bem, continuando então a nossa aula, vamos falar sobre ciclo orçamentário. Veja só. Ciclo orçamentário é a sequência das etapas desenvolvidas pelo processo orçamentário. E aqui é importante você resgatar um pouco do que você viu na nossa primeira aula. Então nós temos elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação. O que representa isso? No que tange à elaboração, lembre-se, a palavra orçamentário refere-se ao planejamento. Então, pensando na elaboração do planejamento, a elaboração do orçamento, conforme o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, compreende a fixação de objetivos concretos para o período considerado, bem como o cálculo dos recursos humanos, materiais, financeiros necessários à sua materialização e concretização. No momento da elaboração do planejamento, realiza-se a fixação dos objetivos, ok? É colocado ali na LDO as metas a serem traçadas. Então, existe um momento de elaboração do orçamento e nele devem ser fixados, colocados as metas. Depois disso, depois de elaborado o orçamento pelo Poder Executivo, esse orçamento ele passa pelo Poder Legislativo, que recebe e valida. Então, é de competência do Poder Legislativo realizar essa validação e o seu significado está configurado na necessidade de que o povo, através de seus representantes, intervenha na decisão de suas próprias aspirações, bem como na maneira de alcançá-las. Então, o Legislativo vai olhar o planejamento e vai decidir, não, este planejamento está em conformidade com as necessidades da população. Então, está de acordo com as aspirações e os recursos serão possíveis de se obter e se executar. E, uma vez aprovado este orçamento, esse planejamento ele é executado. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal dos desembolsos. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, como os fundos, por exemplo, serão utilizados para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz à tona o aspecto da programação financeira, porque ela se preocupa sobre o orçamento do ponto de vista financeiro e com o cronograma dessa execução orçamentária. Em que momento vai ocorrer a arrecadação? Em que momento vai ocorrer a realização da despesa? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz preocupações em torno deste aspecto, ok? Nesse sentido, há uma complementação entre a Lei Federal, a 4.320, que trata sobre os orçamentos, ok? E a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois enquanto a primeira fala de um quadro de cotas trimestrais da despesa, do ponto de vista orçamentário, a segunda fala da programação financeira e do cronograma de desembolsos, ou seja, trata da disponibilidade do ponto de vista financeiro. A Lei 4.320 foca muito na ênfase orçamentária. A Lei de Responsabilidade Fiscal se preocupa também com o orçamento, porém, essa preocupação é do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da execução orçamentária, ok?
E, além disso, nós temos a avaliação que se refere à organização, aos critérios e aos trabalhos destinados a julgar o nível dos objetivos fixados no orçamento. A avaliação ela deve acontecer no processo do ciclo orçamentário, pensando ali, resgatando os elementos da eficiência, eficácia, racionalidade no consumo de recursos, ok? Que é a economicidade. Então, a avaliação ela vai avaliar o quê? Avaliar a execução orçamentária no que tange a eficiência, eficácia e economicidade. E o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária que comentei a você, ok? Então, nós temos o ciclo orçamentário e nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo um ponto de vista financeiro sobre essa execução orçamentária, trazendo ali o relatório resumido de execução orçamentária. E é nesse relatório que podemos ver, por exemplo, como está a área da saúde, como está a área da educação. E agora nós vamos acompanhar a um vídeo que vai trazer mais alguns detalhes sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanhe. Há 12 anos em vigor, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga todos os gestores públicos a planejarem os gastos e justificarem de onde vai sair os recursos. Eles não podem mais gastar livremente. Tem metas, limites, condições. Tudo é controlado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Os auditores seguem ao pé da letra o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o principal instrumento de regulação das contas públicas. A lei obriga os governantes a assumirem compromissos com a arrecadação e também com os gastos e se apoia em 4 eixos: planejamento, transparência, controle, responsabilização. Zaira Pontes, auditora de contas públicas e chefe do Departamento de Auditoria das Contas Estaduais, fala sobre o que mudou com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige aquele equilíbrio entre receita e despesa, exige que o gestor, por exemplo, durante seu mandato, ele, ao passar aquele ente que ele está administrando para outro gestor, ele deixe o caixa com recurso financeiro suficiente. Pronto. Agora mesmo a gente tem a questão da transição de um gestor para o outro. Isso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 42 e 43, há uma exigência muito grande de quê? Que ele não comprometa o erário com recursos que não existem. Muito bem, nós vimos mais alguns aspectos em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal e nesse processo, como já foi mencionado, a população ela pode exercer o seu controle social, o controle social da população. A população pode participar. E é sobre isso que eu trago a você o próximo quadro, acompanhe só. Nós temos uma lista de legislação. Nós temos a Constituição Federal de 88, que institui o poder popular e determina a exposição das contas dos gestores públicos, abrindo a perspectiva de comunicação de irregularidade por parte do cidadão. O cidadão ele pode denunciar irregularidades em relação às contas públicas. Isso já trazido pela Constituição de 88. Depois, nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que reforça o princípio da transparência e também traz à tona a transparência como algo fundamental ao controle social. Junto disso, temos uma lei de 2001, a Lei 10.257, que refere-se à participação popular na elaboração dos instrumentos de planejamento. Então, nós temos a PPA, LDO e LOA, a população pode participar do processo desse planejamento. Então, perceba como a lei ela se relaciona com a 4.320, trazendo essa adição da participação popular por meio da realização de debates, audiências em especial e consultas públicas para melhorar o planejamento para a população. E a Lei Complementar 131,
de 2009, que estabelece os instrumentos de transparência, como já foi mencionado, como o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária. Pensando a respeito da educação, existe, quando a gente entra na área da educação, existem limites também. No caso da Constituição Federal, no seu artigo 212, traz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, e Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, 18% União e 25% estados e municípios. E isso você pode acompanhar pelo relatório resumido de execução orçamentária, que é divulgado bimestralmente. Então, existe uma aplicação de recursos com limites também que devem ser atendidos, que são provenientes das receitas de impostos. Então, as receitas de impostos, parte delas serve para subsidiar a educação. E temos o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização de Profissionais da Educação, criado por emenda constitucional, número 53 de 2006, em substituição ao Fundeb, que durou de 98 a 2006. Então, nós temos o fundo relacionado à educação, ok? E esse fundo, ele se preocupa em trazer uma distribuição melhor dos investimentos na educação de maneira automática, ok? Então, nós temos este fundo que vai ser representado por 20% das receitas de impostos e transferências. Então, 20% das receitas de impostos e transferências são destinados ao Fundeb, ok? Para subsidiar ali a educação. E deste fundo também são definidas as regras como o recurso deverá ser utilizado. Assim, 60% dos recursos do Fundeb devem ser destinados para pagar os profissionais da educação, os profissionais do magistério da educação básica. O restante fica para a manutenção dos recursos da educação. E o mínimo a ser gasto dos recursos do Fundeb é de 95%, sendo que os 5% restantes podem ser gastos no primeiro trimestre seguinte com a abertura de crédito adicional. Então, 5% ele é utilizado para a realização de abertura de crédito adicional. E 95% deve ser aplicado ali, normalmente para a educação. E o controle social exerce o papel de observar se está havendo a correta transferência, a correta distribuição e aplicação de recursos, ok? Agora, no que tange à saúde, nós temos o artigo 77 dos atos da disposição constitucional, os atos de disposição constitucional, que diz no caso dos municípios e também no Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 159. Então, nós temos limites também, 15% destinado à saúde, ok? E isso é trazido pelo relatório resumido de execução orçamentária. Também é um limite que deve ser observado. Caso não seja observado, há uma punição. Pode haver punição, como, por exemplo, o não recebimento de transferências de recursos para a entidade pública. Então, perceba que tanto a área da saúde quanto a área da educação possuem limites. E agora eu coloco uma questão de reflexão. Veja só. Tendo em vista a situação da saúde, da educação e dos índices de desemprego no país, será que os pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal podem ficar prejudicados? E aí, coloque sua contribuição. Darei 1 minuto a você e em instantes voltamos para a aula. Até já!
Muito bem, voltando então para a aula. Até o momento não recebi nenhuma contribuição, mas eu queria agradecer as contribuições que foram já colocadas no chat durante a aula. Muito obrigado pelas contribuições. Estamos chegando ao final da aula e agora voltando à nossa questão de reflexão. Bem, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e será que a saúde e a educação, os índices de desempregos podem, de certo modo, prejudicar os pilares? Bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui justamente para a educação, para a saúde, na observância desses limites e também na aplicação de sanções quando esses limites não são observados. Então é por isso que nós temos limites específicos na área da educação, temos transferências automáticas em relação à área da educação e também na área da saúde, que devem ser respeitados para fornecer um atendimento mínimo à população, atendendo às necessidades básicas da população, como educação e saúde. E o contador deve observar esses limites, para contribuir nesse processo, ok? Bem, voltando para o quadro agora, veja só, nós temos aqui uma finalização da nossa aula de que a participação popular no controle, a população deve participar no controle da gestão dos recursos públicos, seja diretamente ou por meio da representação, é um elemento fundamental no combate ao desperdício de recursos, no combate à corrupção, fortalecendo a democracia, uma vez que, quando incentivado ou posto em pauta no desenvolvimento de estratégias governamentais, torna-se um relevante instrumento de legitimação das ações das entidades públicas, complementando os controles institucionais. Então, a população tem uma participação fundamental no processo de controle e de gestão em relação aos recursos públicos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui fortemente para a minimização de desperdício e ao combate da corrupção. E se observarmos todo o nosso contexto, do que nós vimos desde as nossas primeiras aulas, nós temos lá o plano plurianual, que é de caráter estratégico, trazido pela Lei 4.320. Nós temos uma identificação de necessidades de curto prazo, ok? E essas necessidades, a PPA se refletirá na forma de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já trazendo para um curto prazo, para um período mais curto de tempo, com a identificação de recursos, com a identificação de políticas, estabelecimento de políticas para os programas e ações governamentais. E uma vez estabelecidos esses programas e ações governamentais, montantes de valores são estabelecidos na LOA, por meio do orçamento fiscal, por meio do orçamento de investimento das estatais e por meio do orçamento de seguridade. E a população deve exercer o controle e o monitoramento junto com a controladoria, favorecendo para que o gestor possa realizar a prestação de contas. Então, nós temos uma visão geral do que foi a nossa disciplina. E perceba que contabilidade do setor público envolve direito administrativo, envolve muito direito administrativo, envolve muito você ter essa visão do todo sobre o planejamento, sobre os aspectos operacionais, ok? Então, nesse sentido, é que nós temos a contabilidade contribuindo ali para a transparência das informações por meio das demonstrações contábeis, mas também por meio dos dispositivos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos chegando ao final da nossa aula e queria agradecer a você pela participação nas nossas últimas aulas. Estude para a prova, não deixe de estudar todo o conteúdo dos slides, do material do livro, os materiais complementares também, os materiais da aula, atividade e das nossas discussões. E desejo a você uma boa prova e que esses conhecimentos possam lhe servir de muita utilidade para a sua atuação profissional. Muito obrigado, nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!